Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Bom dia, ouvinte da Rádio Santa Cruz, FM 98, especialmente do programa Interação 98. Eu sou Edgar Santos, pesquisador da história de Santa Cruz, amante justamente dessa maravilhosa história do povo, por que não dizer do nosso povo, da nossa gente. É uma honra estarmos aqui para falarmos um pouco da história de Santa Cruz, nossa amada terra santuário. Na verdade, Santa Cruz ela teve seu início por volta de 1820, quando os irmãos João Lourenço da Rocha e Lourenço da Rocha Freire, juntamente com o fazendeiro José Rodrigo da Silva, resolveram edificar uma cidade, uma nova cidade, e assim pensaram em uma comunidade chamada Cachoeira, que hoje é uma comunidade próxima da atual cidade de Laje Pintada. Acontece que, ao tentar edificar esse povoado nesta comunidade Cachoeira, começaram a perceber que a qualidade de água não era uma qualidade saudável para o gado, para a agropecuária, para o bovino, caprino, enfim. E essas pastagens não eram de excelência para que os animais pudessem se alimentar e assim progredir. Então, o que fizeram? Tiveram o plano B. E nesse plano B, precisamente falando, o fazendeiro José Rodrigo da Silva os convidou, no caso convidou os irmãos João da Rocha Freire e Lourenço da Rocha Freire, para edificar em um outro local, sendo que esse outro local havia abundância de água, água potável, água de qualidade. E qual foi esse outro local? Justamente às margens do rio Trairi, em uma comunidade chamada Malhada do Trairi, e assim edificaram a primeira capela em 1825, dedicada à madrinha dos sertões, Santa Rita de Cássia. Você pode perguntar como é que essa população, esses fundadores naquele período já tinham conhecimento de Santa Rita de Cássia? Tinham sim, porque José Rodrigues da Silva, um dos fazendeiros e fundadores de Santa Cruz, ele tinha uma filha que morava em Rio do Sangue, no Ceará, hoje Crato, no Ceará, e ela fez a doação de uma imagem ao seu pai, um dos fundadores de Santa Cruz, chamado José Rodrigues da Silva, para que ele pudesse colocar essa imagem na futura edificação religiosa em homenagem a Santa Rita de Cássia. Então isso aconteceu em 1825, no local onde hoje se encontra a matriz de Santa Rita de Cássia, aqui no centro da cidade da nossa querida e atual Santa Cruz. Então, observa-se que em 1954, quando o padre daqui, Emerson Negreira, resolveu fazer uma reforma na igreja, ele encontrou telhas carimbadas com a data 1825, que era justamente a data que estavam na edificação da primeira capela, quando os fundadores aqui efetivaram justamente a capela em homenagem a Santa Rita de Cássia. Os tempos passaram, para você ter ideia, de 1825 até 2025, próximo ano, portanto, Santa Cruz completa 200 anos de criação, de fundação da cidade. 200 anos. Então, a nossa história ela tem um pouquinho de curiosidade. Então, no próximo ano nós vamos completar 200 anos de fundação, de criação. Muitas pessoas até perguntam assim, mas por que eu soube que vai ser 148 anos? Aí já é um outro fato. É o fato da emancipação política de Santa Cruz. Mas eu vou falar para o caro ouvinte que em 1825 Santa Cruz foi fundada. Beleza, criação da cidade. Precisamente em 1835, Santa Cruz passa a pertencer ao município de São José do Mipibu, uma cidade próxima da capital do estado de Natal. E as pessoas que moravam em Santa Cruz, moravam na comunidade chamada, na época, batizada por Santa Rita da Cachoeira e depois Santa Cruz da Ribeira do Trairi. Ou seja, o primeiro nome de Santa Cruz foi Santa Rita da Cachoeira, em homenagem justamente à madrinha dos sertões Santa Rita. E depois foi batizada como Santa Cruz da Ribeira do Trairi, por ser próxima ao rio Trairi, certo? Então, em 1835, Santa Cruz passa a pertencer ao município de São José do Mipibu, e isso fez com que todas as ações, por exemplo, casamento, divórcio, serviço de cartório, compra de terreno, de casa, tudo isso era feito justamente na cidade de São José do Mipibu. Ficava muito distante para a população se deslocar até lá,
haja vista que naquele período o meio de transporte eram justamente cavalos, né, charretes, enfim, não tínhamos uma estrutura de veículo movido a motor como hoje. E sim existia, mas é só a burguesia, os empresários, entendeu, de usinas que moravam no litoral do estado. Então a gente começa a observar aí que com as dificuldades que a população tinha de se deslocar até São José do Mipibu, nasce um grupo de empresários, hoje seriam denominados empresários, naquele período eram de agropecuários ou fazendeiros, e também os políticos daquele período. Então, um grupo de políticos, de agropecuaristas, fazendeiros, resolveram realizar um abaixo-assinado solicitando, na época, o então governador do estado, Passo de Miranda. Ele era um baiano, que foi nomeado como presidente da província, que é um status de governador de estado. Então, Antônio Passo de Miranda assinou justamente esse decreto, que é uma lei provincial, 777, que dava justamente, entendeu, a Santa Cruz a sua emancipação política. Isso em 1876. Mas aí fica toda uma situação. Quem lutou, entendeu, por essa emancipação política? Nesse período, nesse cenário épico, foi os fazendeiros, entendeu, alguns políticos daqui e o parco colado Antônio Rafael Gomes de Melo, que se aliou a esses fazendeiros, esses agropecuaristas, e fizeram um abaixo-assinado com os populares da cidade e assim conseguiram a tão sonhada emancipação política em 11 de dezembro de 1876. Até aí, a partir daí, a cidade de Santa Cruz começou a eleger seus prefeitos, seus vereadores, o serviço de cartório passou a ser feito em Santa Cruz, serviço de segurança também. Então, digamos que nós ganhamos autonomia, ganhamos independência política e administrativa, isso no dia 11 de dezembro de 1876. E qual foi o nome que Santa Cruz recebeu? Santa Cruz recebeu o nome oficial de Vila do Trairi, pela Lei 777, justamente do ano de 1876. Acontece que foi uma data muito importante para a história de Santa Cruz. Essa data 11 de dezembro de 1876, quando a gente ganhou liberdade e autonomia. Só que, precisamente, 38 anos depois, aconteceu um fato que, isso em 1914. Que fato aconteceu? No ano de 1914, pela Lei 372, assinada por Joaquim Ferreira Chave, essa lei trocou o nome oficial de Vila do Trairi pelo nome de Santa Cruz, uma mudança de nomenclatura, uma mudança apenas, entendeu, simbólica, mas nada tão importante. O marco importante de Santa Cruz foi quando a gente conseguiu ficar livre de São José do Mipibu, nos libertar de São José do Mipibu. A gente chama de independência, de autonomia política e administrativa. Então esta é uma data importante, 11 de dezembro de 1876, e não dia 30 de novembro de 1914. Nesse dia 30 de novembro de 1914, hoje houve apenas a mudança de nome, a nomenclatura. Mas nós já podíamos eleger os nossos prefeitos, nossos vereadores, nós já tínhamos autonomia. Então, nessa data de 30 de novembro de 1914, já existia eleições para prefeito, já existia eleições para vereadores. Então, essa mudança de nomenclatura não foi nada tão importante assim, para que alguns governantes começaram a tornar feriado dia 30 de novembro, e outros governantes continuaram errando de forma, entendeu, equivocada, comemorando o dia 30 de novembro como fosse a data da emancipação política de Santa Cruz, quando na verdade 30 de novembro nunca foi data da emancipação política de Santa Cruz, e sim 11 de dezembro. Então, o que ocorreu? Em 2019, houve um estudo, o prefeito Ivanildo Ferreira Lima, ele resolveu convidar alguns historiadores e pesquisadores de Santa Cruz, a saber do Dé Bezerra, Ana Tereza Umbilino, Marco Cavalcante, Édipo, o Wallace, Maestro Camilo, Edgar Santos, e assim fizemos um estudo, levantamos um parecer favorável à data verdadeira. Mas antes que isso, eu, enquanto pesquisador de Santa Cruz, Edgar Santos, eu, precisamente em 2010, fiz uma pesquisa junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e lá, no diálogo constante de mais de 3 meses com o Dr. Enélio Petrovic, que era o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, eu consegui, através de um ofício, uma formalidade legal, e ele me passou uma declaração atestando a data verdadeira da emancipação política de Santa Cruz ser 11 de dezembro. Não só me deu uma declaração, mas também ele me deu documentos oficiais que constam de minha posse, e também fiz cópia, entreguei na época para o prefeito Ivanildinho para que ele anexasse, entendeu, ao documento que a Câmara aprovou, fazendo com que Santa Cruz corrigisse essa data
e passasse a verdadeiramente o dia 11 de dezembro de 1876, portanto 11 de dezembro de todos os anos, ser o feriado municipal e a verdadeira data de emancipação política de nossa querida Terra Santuário, Santa Rita de Cássia. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes, 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.